Olá, sou professora Marido Virges. Agora eu quero conversar com profissionais e professores, porque muitas vezes vocês nos procuram e dizem assim: como utilizar um material didático? Nós temos uma diversidade de material didático na internet, nós podemos comprar o material que nós queremos, mas como utilizar para a criança dentro do transtorno do espectro autista? Primeiramente, como que eu vou começar? Como eu vou inserir esse material didático, que pode ser um brinquedo, pode ser um jogo, pode ser uma atividade lúdica, seja lá qual for. O que eu tenho que, em primeiro lugar? Em primeiro lugar, eu já disse, eu tenho que conhecer qual é o interesse da criança. Dar uma atividade sempre voltada para o interesse dela. E com isso, se eu tenho um material que está voltado para o interesse, eu preciso dar tempo para este aluno meu conhecer. Eu vejo muitos profissionais que falam assim: nos materiais meus ninguém mexe. Espera aí. O material didático foi feito para que a criança possa sentir e perceber. Então, o primeiro passo para a utilização de material didático, eu primeiro preciso dar um tempo para que a criança veja esse material, para que a criança observe esse material, para que a criança pegue este material. Partindo daí, depois que ela reconheceu, depois que ela viu, depois que ela tocou, depois que ela sentiu, cheirou, eu preciso incentivar. Quer dizer, agora está com o material didático e eu digo para ela: o que você viu? Como que é esse material? Vamos trocar ideias. Então, o material, ele serve para nós trocarmos ideias. Antes de você falar sobre o material, antes de você despertar o material, o que ele viu? O que ele percebeu? Como ele sentiu este material? Isso significa você está trabalhando as interações sociais. Você com o aluno, aluno com o aluno, para que cada um deles coloquem a sua maneira de ter visto esse material, a maneira de sentir este material. Esse é o segundo passo. Qual é o terceiro passo? Sempre mediar. Quando nós falamos na mediação, o profissional, o professor, ou aquele profissional que está trabalhando com aquele material didático, ele tem que entender o que eu vou mediar. O mediar, o que é? Ensinar, fazer ele observar, fazer ele sentir aquele material. Então, todo o processo de ensinagem depende da mediação. Então, eu preciso conhecer. Primeiramente, lembra que eu falei para vocês? Eu tenho que dar um tempo para a criança sentir o material. Depois, eu tenho que incentivar a comunicação. Depois, eu penso na minha mediação. Eu penso no que eu vou fazer, no como eu vou apresentar este material. O que eu quero fazer? Por isso existe um planejamento. Todo trabalho com material didático existe um plano de desenvolvimento individual da criança. O que eu quero fazer com esse material? O que eu quero que essa criança construa? O que eu quero que essa criança perceba? Quais são os objetivos? Toda mediação precisa de um planejamento. Não existe mais eu escolher um material, eu quero dar este daqui. Não, primeiro eu preciso previamente reconhecer a importância daquele material didático, reconhecer como eu vou fazer, um passo a passo de como eu vou fazer. Essa é a terceira dica que eu dou. Qual é a quarta dica, professora? Escolha bem o material. Saiba o que fazer desse material. Saiba como construir, como chamar a atenção da criança. Saiba como motivar essa criança. A partir do momento que eu fiz isso, vou para o planejamento. O que eu planejei? Seguir uma etapa por etapa do que eu quero. Eu quero que a criança trabalhe cores. Eu quero que a criança trabalhe formas. Eu quero que a criança trabalhe tamanhos. Eu quero que a criança aprenda espaços. Eu quero que a criança aprenda números. Eu quero que a criança se comunique através desse material. O que eu quero é um planejamento das atividades. Isso
Tudo isso, quando eu estou dando esse passo a passo, eu estou dando um alinhamento da forma que você pode trabalhar. Claro, isso é uma sugestão, E por último, sempre que possível, quando você está dando um material didático, você sempre trabalhe com o material didático com uma criança dentro do transtorno do espectro autista e mais outras crianças, para que a criança autista possa presenciar, esperar a vez para poder trabalhar com aquele material. Isso é um passo a passo. Isso significa um processo de aprendizagem. Nós temos que começar. Aonde começar? Como começar? E por isso eu preciso desse passo a passo. Dar tempo para a criança sentir e perceber o material. Em segundo, incentivar a comunicação, a troca de ideias daquele material. Mediar sempre o material. Sempre estar pronta para mediar esse material. E que mais? Escolher sempre um material didático que seja interessante para a criança e que seja de interesse dela. Planejar todas essas atividades e, sempre que possível, trabalhar em grupo com a criança. Isso é um processo de aprendizagem com material didático. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo, professora Maria Edu Verges.